Amigos, trago hoje novidades a respeito do ataque que tivemos na região da Crimeia. O primeiro ataque ele vem dessa posição ali de Zaporiva e atinge de fato uma posição russa aqui. Essa nova rota, ela é totalmente diferente do que é comum da gente ver nos ataques, tanto é que os próprios russos começam a ficar em desespero a respeito desse ataque. E parte ali também e ataca uma outra posição. E é uma coisa nova, os exércitos ucranianos têm que testar de fato coisas novas. Acontece depois um segundo ataque à noite, no exato mesmo dia, e atinge um aeroporto nessa região e posteriormente um outro aeroporto nessa região. Essa posição aqui é a posição mais perto que tivemos da ponte da Crimeia e foi destruído coisas interessantes aqui, justamente aqui. E trazer essas informações é extremamente difícil, então se você gosta desse conteúdo, se inscreva aí nesse canal, a gente faz vídeo todos os dias às 7 horas da manhã. Beleza? Muito obrigado pelo seu apoio, inclusive. Já vamos aqui falar a respeito do próprio exército russo, confirmando que eles destruíram aí, teoricamente, 91 drones ucranianos. 91 drones ucranianos por toda a Rússia. Os senhores acreditam que essa informação é verdadeira? 91 drones? Mas enfim, 7 deles eles dizem que são do Mar Negro, que estava sobrevoando ali o Mar Negro, e 6 foram sobre o território da Crimeia. Então, totalizando aqui 13. Se 13 conseguiu ser destruído, você imagina aí do outro lado quantos será que não conseguiram passar e atingir de fato o alvo? Quais que não cumpriram aí as suas missões? Vamos pensar, só imaginar por enquanto, mas temos aí alguns resultados que esses drones conseguiram fazer. Nessa localidade que eu tô com o mapa aqui, foi destruído um sistema de defesa aérea russo nessa região aqui de Sovetsk. Vou mostrar aqui a região nessa aqui. Esse ponto 33 que a gente tem no mapa, que é o ponto mais perto da região da Crimeia, e nem esse ponto está tão perto, não conseguiu, né? Mesmo aquelas 40 defesas antiaéreas russas, que eles dizem que tem aqui, né? 40 defesas antiaéreas russas, S-400, que eles falam, gostam de proclamar que tem, está protegendo toda essa região da Crimeia, nem mesmo elas conseguiram fazer a eficácia de destruir apenas um drone que chegou e destruiu um sistema de defesa antiaérea. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro sistema de defesa antiaérea que é destruído nessa região da Crimeia, justamente esse ano. E isso completa com o que eu venho falando já no canal. Temos um foco gigantesco por parte da Ucrânia de destruir sistemas de defesas antiaéreas que têm espalhado por todas essas posições na região da Crimeia. Beleza? E aí a gente já vai para o segundo ataque que ocorre nesse aeroporto. Eu quero que os senhores prestem atenção nisso aqui. Esse ataque ele acontece no aeroporto e ele visa destruir, né, os caças e helicópteros que estão por ali. Ele diz que poderosas explosões foram ouvidas durante a noite e a extensão da destruição ela não é muito conhecida até o presente momento, mas assim que sair alguma atualização importante, vou trazer com certeza nesse canal. Mas eu quero que vocês olhem com atenção esse aeroporto. Perceba todos esses quadradinhos que a gente tem aqui. Olha a quantidade de helicóptero que a gente tem nesse aeroporto. Todas essas posições aqui que os senhores conseguem ver são recheadas de helicópteros. São helicópteros que estão estacionados aqui. Saindo alguma informação sobre o satélite, alguma informação aí que a gente tiver de satélites dessa região, eu vou dar uma analisada e tentar ver se alguma coisa foi destruída e estava estacionada por parte dos russos na Crimeia, ok? E aí temos mais novidades, é óbvio. Temos mais novidades aí a respeito da região da Crimeia, que durante esse ataque, né, de supressão, esses sistemas aí da Crimeia tentou abater um Su-24 MiG-29 dos ucranianos. Então estava tendo tanta pressão, mas tanta pressão aqui dos drones e tudo mais, que eles começaram a tentar atacar os aviões, né, que sobrevoam ali a região da Ucrânia, e essas defesas antiaéreas que estavam por aqui tentou atingir os aviões da Ucrânia e não conseguiu. Tinha muitas outras coisas aqui impedindo e não se sabe, né? Inclusive soou até um alerta na região de Kherson de ataque de míssil, só que esse míssil ele não foi um míssil de verdade como os soldados russos costumam fazer de alvos civis.
Esse míssil foi uma tentativa de interceptação de drones que não rolou na região de Kherson. Não rolou porque ele foi lá e conseguiu atingir o objetivo que eu acabei de mostrar para os senhores, ok? E aí já vamos para mais notícias que o tráfego da ponte da Crimeia ele foi bloqueado e restaurado nos últimos minutos. Isso aqui foi no dia 29 de abril, às 7 horas da manhã, no dia que eu estava gravando o vídeo de ontem. Então é esse negócio, né? Eles gostam aí de falar a respeito da ponte da Crimeia, uma grande vitória. Qualquer mosquito que passa sobrevoando por aqui, eles já vão lá e fecham o espaço aéreo, já expulsa todo mundo da ponte lá. Não, não, já fica olhando, vamos ver se tem alguma coisa. Já coloca aí todos os sistemas de defesa aérea em alerta para ver se eles conseguem destruir algumas coisas. E fato é que às vezes eles não conseguem destruir nada e eles conseguem atingir o objetivo. Vamos ver o que vai acontecer. Essa ponte da Crimeia está fechada também naquele desfile histórico do Putin, né, do desfile da vitória russa no dia 9 e no dia 12. Por que eles fecharam isso? Não sei se os senhores lembram, mas o primeiro ataque que a gente teve na região da Crimeia foi confirmado que foi por conta de uma explosão de caminhões dos ucranianos. Os ucranianos conseguiram aí fazer um sistema de inteligência e mandar caminhões lotados de explosivos e destruiu toda essa ponte, né? Obstruiu ali boa parte dela. Então, qualquer coisa que voa aqui, qualquer mosquito, qualquer momento importante, já fecha a ponte da Crimeia, não deixa ninguém passar. Isso daqui no próprio território deles, eles não têm o controle de uma ponte no próprio território deles, eles não têm estabilidade de uma ponte no próprio território deles, numa localidade que é tão longe assim da região russa, da região ucraniana controlada. Beleza? E além disso, nesse exato momento, a gente está tendo um ataque em Murom. Nesse exato momento, a notícia é de 14 minutos atrás. Nesse exato momento que estou gravando esse vídeo, temos um ataque em Moron que eu já vou mostrar para vocês. É numa fábrica de produção de meios de ignição e iniciação de munições para todos os tipos de armas e forças de cargas armadas. E olha onde que fica essa curiosidade. Olha onde que fica essa região que foi atacada. Vou liberar aqui para os senhores essa região de ataque. Fica novamente bem pertinho de Moscou. Novamente, Moscou fica aqui, a região atacada fica aqui, aquele segundo maior depósito russo que foi atacado fica aqui também, Chuia fica um pouquinho mais para cá. Tudo isso, ataques que ocorreram mais ou menos entre 2 semanas nesse mês. Foi mais ou menos 2 semanas que ocorreram vários ataques nessa região de Moscou, bem pertinho de Moscou, que teoricamente era para ser o local mais protegido da gloriosa Rússia, grande Moscou. E não é a verdade, né? A verdade que a gente está vendo é isso. Os drones passeando aqui livremente, aqueles sistemas tão avançados como o S-400, o S-500, que estão ali, né, na Rússia, não está adiantando nada. No presente momento, não está adiantando nada. Então eles conseguiram atacar, né, essa fábrica aqui e vamos ver ao longo do dia qual que vai ser o resultado. Mas fato é, até as imagens que a gente tem até o presente momento, as coisas estão bem feias para o exército russo nessa região. Vai faltar munição novamente, começa aquela quebra logística que os senhores já sabem. Inclusive, por falar em quebra logística, temos quebra logística confirmada pelos exércitos russo na região de Pokrovsk. Mas antes disso, vamos ver mais notícias a respeito do dia de hoje. Então aqui ele confirma, né, o ataque que teria como alvo Murom Instrument. O governador daquela região, né, o Vladimir Oblast, ele confirmou o ataque do drone e você percebe isso daqui. Ele informou que vários drones foram detectados na cidade e alegou que foram suprimidos por sistemas de guerra eletrônica. Então eles destruíram, né, o governador ele fala que ele destruiu todos aqueles drones que estavam sobrevoando aquela região, mas fato é, os vídeos não escondem isso daí. Tem coisa pegando fogo e é naquela localização que eu acabei de mostrar para os senhores, ok? E aí temos mais coisas para mostrar, né? O Zelensky ele afirma que o Putin está preparando algo lá na Bielorrússia e a gente já vai lá. E tem tropas, né, bielorrussas se acumulando naquela região e ele diz que o Zelensky diz que eles podem querer atacar talvez a Lituânia
ou a Polônia, quem sabe, Deus nos livre, mas todos temos que estar pronto. E é justamente isso que a Lituânia e a Polônia vêm fazendo a respeito disso. Então temos aqui ó, a Bielorrússia que está concentrando forças, o Zelensky ele já disse em outras declarações que ele está esperando aí um ataque acontecer da Bielorrússia em algum momento. Então temos aqui, por parte da Ucrânia, temos bastante fortificações aqui, principalmente né, ao redor de Kiev. A gente tem muitas fortificações, inclusive até um desperdício, assim por assim dizer, de soldados, né? De colocar soldados por aqui que poderiam estar de fato lutando em outros locais. Talvez seja esse o objetivo infinito da Bielorrússia. Mas enfim, não vamos decorrer muito a respeito dessa região, já vamos falar a respeito do território ucraniano, que é o que importa. Na região aqui de Pokrovsk, né, a tática do multi-eixo convergente, tem um absurdo aqui que um Rousseff falou, por isso que não dá para confiar, não dá para você ter um debate de mesmo nível que esse pessoal aqui. Olha o que ele diz aqui. Em Shevchenko, derrubamos com sucesso o inimigo utilizando grupos de assalto de mulheres. É isso mesmo que você está ouvindo, é isso mesmo que você está lendo. O Rousseff aqui, ele diz que a Ucrânia está utilizando grupos de assalto de mulheres, independente do gênero, eles destruíram, né, o grande segundo exército russo, foi lá e destruiu esse grupo de assalto de mulheres que o exército ucraniano está utilizando aqui na região de Shevchenko, bem aqui. Quero salientar para os senhores aí que estão no vídeo, tome cuidado com inteligência artificial, canais de inteligência artificial. Os canais de inteligência artificial estão noticiando agora que está rolando um ataque na região de Shevchenko, que o exército ucraniano conseguiu adentrar nesse território e tudo mais. Isso daí aconteceu faz mais ou menos 4 meses. Notícia essa é de dezembro, meus senhores. Dezembro do ano passado. Então, cara, aqui eu tento trazer o máximo de qualidade, eu tento trazer o melhor para os senhores, eu jamais traria uma notícia desatualizada. Inclusive, nessa região a gente tem uma pressão gigantesca russa que está acontecendo aqui. A sorte é que a linha logística, que o próprio Rousseff confirma, que está quebrada nessa região. Eu já vou mostrar, inclusive, né, para o pessoal que é Rousseff aí adora criticar. Ele fala, né, que em Lisivica o sudeste estava atrás de nós e o resto das forças armadas e o centro em cinza. Ele fala, né, que a situação tá difícil por conta da rotação de tropas e o inimigo usa um grande número de drones. Esses drones aqui geralmente é do Birds of Maguire. E a logística é quase impossível. Na verdade, o inimigo aqui nos paralisou com drones, respectivamente. Se você não resolver o problema globalmente, o sucesso certamente será mais uma questão de tempo e esforço. Isso daqui é o próprio russo, Rossetti afirmando. A região de Lisivica, que eu já vou te mostrar aqui, ela tá quebrada, tá quebrada. Os senhores entendem isso aqui, ó, região Lisivica, ela tá quebrada logisticamente. Não só isso, como eu já venho falando para os senhores, essa região logística aqui, ó, essa posição logística acabou, isso aqui acabou. Para chegar agora nesse fronte de batalha tá extremamente difícil, tá vindo coisa aí, tá tendo que caminhar para conseguir chegar até aqui, e mesmo assim tem ataques de drones por parte do Birds of Magar acontecendo nessa região. A novidade que a gente tem é que da região de Lisivica a gente tem uma quebra também nesse território, né, nessa linha logística. Isso aqui eu já mostrei para os senhores, inclusive. O exército ucraniano já conseguiu chegar, fazer um ataque nesse local aqui com extrema facilidade. Nesse local aqui, nesse triângulo que a gente tem aqui, que foi geolocalizado em vídeos anteriores. O exército ucraniano tem uma facilidade imensa de atingir essas posições da região de Pokrovsk. A gente tem muita pressão acontecendo por parte do exército russo aqui em Lisivica e também bastante pressão acontecendo nessa ponta de pinça aqui que ela está se expandindo. Não tenham medo de escutar isso. Essa região aqui ela está se expandindo bastante na região do multieixo de Pokrovsk. Temos também o esforço do exército russo em atacar essas duas posições. Aqui eu marco para os senhores os ataques que aconteceu por parte do Birds of Maguire. Então perceba, esses dois ataques aqui que ocorreram
foram bem no meio do centro logístico. Isso daqui foi um dos diversos ataques que está acontecendo a todo momento dessa frente furtiva que vem fazendo, né? Se os senhores acompanham bastante esse canal, os senhores sabem a respeito dessa frente furtiva, que vem o pessoal do Birds of Magar, que faz esses ataques aqui. É um pessoal de elite extremamente competente e eles não fazem ataque com apenas um drone, eles fazem, né, ataques massivos de enxame de drones, atingindo posições e principalmente o centro logístico. Foi isso que deu um salvamento gigantesco para toda essa região de Pokrovsk, dos russos começarem a quebrar. Eles começaram a ter que fazer recuo para todo canto aqui. E a gente está vendo até uma desistência. Já falei a respeito disso para os senhores, que o exército russo simplesmente desistiu, cara. Eles desistiram de atacar nessa posição. Tivemos, acho que, um ataque só em toda essa região. Isso daqui estava extremamente quente há uns meses atrás, assim, ataque a todo momento de ondas humanas e o negócio ele foi esfriando, ele foi acabando. Agora eles estão focando em fazer ataques aqui. Isso aqui eu já informei para os senhores que vai ter uma pressão bem grande, sim, e vai aumentar ao longo de todo o tempo. A questão é destruir a linha logística novamente aqui. Só que a posição, né, do Birds of Magai, ela fica um pouquinho mais para cima ali e eles não estão conseguindo chegar muito bem nessas posições. Os soldados russos estão se aproveitando disso e estão ganhando território nessa localidade aqui e talvez cheguem em Nova Pavílica. Aqui acontece aquela estratégia de trincheiras totalmente diferente que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Beleza? E tem uma outra coisa, né? Que rolou uma batalha aqui em Nadivka. Foi uma batalha bem interessante de se enxergar. O exército russo conseguiu conquistar esse pequeno território aqui, limpar a região de Nadivka, mas não foi nada demais. É uma região assim que o exército ucraniano tinha dominado, acabou voltando para trás e continua mantendo posições nessa localidade. E provavelmente vai ter incursão de novo na região de Nadivka. Como aconteceu? Esse território de Nadivka teve uma troca de posição gigantesca por parte dos dois lados. Saímos diretamente de Pokrovsk e vamos um pouquinho mais para o lado, onde os russos estão fazendo uma tática bem diferente, aí, só que mental. É só da cabeça deles que funciona. Que é contestar zona cinza. Então eles fazem contestação de zonas cinzas. O que é a zona cinza? A zona cinza é um local que não tem controle de ninguém. Então aqui, os dois locais, né, tanto a Ucrânia, tanto a Rússia, né, quanto a Ucrânia faz ataques de ambos os lados. Eles ganham posição, posteriormente faz o recuo, ou a Rússia faz recuo também, posteriormente faz outro ataque e as coisas vão acontecendo assim. Só que o exército russo agora está contestando as zonas cinzas. Ou seja, zona cinza, eles querem dizer que eles têm um maior controle dessa zona cinza. Então, mesmo tendo uma zona cinza, é uma zona cinza contestada, não é mesmo? Então, eles têm um controle maior do que o exército ucraniano numa zona cinza que os dois têm controle. É isso, basicamente, essa é a mentalidade desses Sussets. Aqui no meio, a gente teve avanço por parte dos russos nessas regiões aqui. E cara, eles estão intensificando todo esse meio de pinça que está acontecendo. Está tendo muitos ataques, muitas vidas estão sendo perdidas por parte dos russos. O exército ucraniano eles só vão fazendo, segurando o máximo que eles podem aqui. Eventualmente as coisas dão errado, eles vai fortificando em outras posições e voltam para as posições. As perdas ucranianas em ataques desses são bem pequenas e as perdas russas são gigantescas mesmo. É coisa absurda mesmo. Vocês veem aí 1.000 pessoas todos os dias sendo eliminados na Rússia por conta desses ataques malucos que os russos fazem a todo momento. Em todas as frentes eles estão fazendo isso, mas especificamente aqui na região de Pokrovsk e Toretsk, as coisas tão feia mesmo. Eles estão atacando com tudo. E vamos ver como que vai se suceder todos esses ataques. E aqui eu quero agradecer as 6 pessoas que fizeram a doação ontem pra gente. E a doação não é para me enriquecer, é para estruturar o canal. Esse fundo verde que os senhores estão vendo aqui, esse microfone, foram de doações, foram apoio que os senhores me deram, porque eu não tenho condição de fato. Eu queria ter um dia condição e as coisas seriam muito melhores, isso eu te garanto. Só que eu não consigo. E eu fiz o pedido ontem, inclusive eu nunca espero que venha alguma coisa. E vocês me surpreenderam assim, de uma maneira que
mudou meu dia, sabe? O meu dia ontem ele foi mais leve, foi mais gostoso. E, enfim, eu nunca espero, cara. É um negócio complicado. Eu sempre espero o pior do ser humano e ter pessoas boas ao meu redor aqui que me escutam faz uma diferença gigantesca, sabe? Então, agradecer às 6 pessoas aí e também aos membros. Vocês sabem a trajetória que eu fiz e eu vou continuar com isso daqui por conta de vocês, porque se não fosse isso aqui não faz sentido. A quantidade de ataques que vem rolando aí, perseguições futuras que vamos ter aí no canal, principalmente a questão da minha pessoa, é absurda e, enfim, eu faço isso daqui por conta dos senhores, que os senhores depositam fé em mim de verdade e eu prometo para os senhores que eu não quero decepcionar, tá? Muito obrigado novamente e guerra, guerra.